Pode fazer a oração, por favor. Meus amigos, estamos mais uma vez aqui presentes para receber essa graça que nos é ofertada de ouvir a palavra de Cristo e com isso iluminar nossos caminhos, nos renovar a cada dia para que nosso trabalho, para que nossa fé se fortaleça e que a gente possa ser mais efetivos como trabalhadores do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Tá, Vânia, pode começar, viu? Ok. Na semana passada, nós encerramos o item 1, mediunidade e religião, e hoje vamos iniciar o item 2, reflexo condicionado e mediunidade. E... Opa, passei uma... Em toda parte, desde os amuletos das tribos mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos dos tempos modernos, vemos o reflexo condicionado, facilitando a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Então, André Luiz retrata mais uma vez aqui, traz, né, para nós a questão do reflexo condicionado, né, e mediunidade, e mostra para a gente como certos atos mentais e emocionais funcionam como portas automáticas, né, de comunicação com o plano espiritual. E nos capítulos anteriores, né, quando ele abordou isso aí, né, esse comportamento, né, ele disse que nós vamos repetindo e guardando esse comportamento, algumas imagens, alguns sinais, e quando então, né, o objeto nos estimula. E aí, naquela oportunidade, nos anteriores, ele fala, foi trazido para a gente o caso clássico do Pavlov, né, em que o cão, né, a experiência que foi feita com o cão. Então, quando o cão, quando ia ser oferecida comida ao cão, tocava um sino, né, e o cão vinha aproximar para alimentar. E foi criando esse hábito. Até que um dia, ele só tocou o sino, mas não trouxe a comida. Aí o Pavlov percebeu que ele salivava, né? Então, ele condicionou tocar o sino a receber o alimento. Só que não recebeu, né? Qual a resposta quando está se alimentando? Salivar, né? E aí também, trazendo assim, para o nosso estudo, né? Nós também temos, para a nossa realidade, nós também temos alguns condicionamentos, né? E que a gente age automaticamente diante de um símbolo, diante de um objeto, né? Por exemplo, diante de um crucifixo, né? Como um símbolo, né? As pessoas são condicionadas, dependendo lá da sua religiosidade, a mudar, né, o seu estado mental. Quando a gente olha a crucifixo, tem logo a gente busca uma mensagem ali, né, do Cristo crucificado, né? Alguns silenciam, né? E aí, claro, dependendo da sua religião, né? Outros vão ficar com medo, né? Outros se afastam, outros abaixam a cabeça, né? Em reverência, né? Então, cada um tem, isso também são reflexos condicionados que a gente tem, né? Ou, por exemplo, quando nós estamos observando alguém fazer uma prece, né? Aquela imagem ali provoca em nós um reflexo condicionado. Por exemplo, a gente compreende que aquela pessoa, aquela postura, aquelas palavras, aquela pessoa está, aquele tom de voz, né, representa algo, né? Algo que é sagrado. É um momento de meditação, de ligação, né?
de um pedido, aí cada um com o propósito da prece. Então, diante do crucifixo, vendo alguém orando, né? Então, desde os tempos primitivos, o ser humano sempre buscou, né, também um contato com o invisível. Então, o uso dos amuletos, rituais, gestos, cânticos, né, criava também cria um estado mental reflexo, né, que possibilita o quê? A concentração e a sintonia espiritual. E aí, lógico, muitos ainda têm necessidade desses símbolos, desses processos dogmáticos. Então, seria o caso da materialização da fé, né? Porque a nossa fé, muitas vezes, né, ela precisa sensibilizar os nossos sentidos, né? Então, eu preciso ouvir alguma coisa, eu preciso ver ver alguma coisa, né, para entrar nesse momento assim, de contrição, de oração, né, de exercício da fé. Então, aí, por exemplo, um outro exemplo, quando a gente vê, né, alguém, por exemplo, que faz uma prece abraçando uma Bíblia, né? Alguém que fica de joelhos diante de altar, tudo reflexo condicionado, né? Alguém que ouve um cântico religioso, alguém que faz uma prece, né, naquele momento. Tudo isso são elementos que a gente vai materializando, né, para poder o quê? O objetivo? Nos estimular interiormente. Então, por exemplo, né, nós iniciamos aqui com uma prece. Então, é aquele momento como se estivesse ligando a chave. Ó, a partir de agora, vamos estar focados, centrados, né, em algo que vai ser executado agora, no caso, o estudo, né? Então, a gente cria... Isso também é reflexo condicionado. Então, o reflexo condicionado mostra o quê? Mostra que a nossa mente é moldável, né? O que repetimos, pensamos e sentimos todos os dias, né, a gente acaba incorporando como reflexo espiritual. Por isso que o André Luiz coloca aí, né? Vemos o reflexo condicionado facilitando a exteriorização de recursos da mente, né? Para o intercâmbio com o plano espiritual. Então, nós utilizamos esses reflexos condicionados também, que foi esse hábito que nós adquirimos, né? Então, porque esses símbolos fazem com que os nossos pensamentos, né, mudam de teor, né, se tornem, de certa forma, né, mais elevados, né, fazendo com que nós nos conectemos com o mundo espiritual, com o plano espiritual, de uma forma mais efetiva. O cântico, a música também ajuda muito nisso, né? Então, na mediunidade, nós também criamos, né, esses reflexos condicionados, né? Os nossos hábitos de pensamento e emoção determinam como nós reagimos às influências espirituais, né, que nos cercam. Então, nós precisamos ainda desses estímulos, né? Mas conforme a gente vai se espiritualizando, e no momento em que nós alcançarmos, né, esse estado de desprendimento do mundo material, nós simplesmente mudamos o nosso padrão mental e mantemos o padrão mental direcionando o nosso pensamento para o plano espiritual e para Deus, sem a necessidade desses estímulos exteriores. Então, como ainda somos espíritos ainda, né, imperfeitos, mais próximos da primitividade, né, a gente não consegue, a gente precisa desses recursos, né, desses condicionamentos, desses recursos, desses símbolos, desses cânticos, né, para essa interação. Um comentário? Daí ele prossegue, né? Talismãs e altares, versos e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham,
visando a certos fins. Então, ele está explicando, né, também aí já, né, qual é a que se destina, né, esses objetos. Né? Então, André Luiz nos mostra, né, que talismãs e símbolos eles não têm o poder por si mesmos, né, mas servem de instrumentos para a gente despertar e direcionar a nossa força mental, né, para algo. Né? E porque esses materiais, talismãs, altares, tudo são construídos de matéria neutra, né? Eles não têm vontade própria e nem energia inteligente. Então, a função do objeto ela serve como ponto de apoio, né? Ou gatilhos psicológicos. Por isso que ele fala em petrechos, né? Ele usa o termo petrechos. Então, é o gatilho, né? Que nos leva a mudar o nosso estado mental, né? Naquele instante, alterar e focar para algo. Né? E quando ele fala aí, quando um operador, né, arremessado pelo operador, dentro daquela cerimônia mágica, né, o operador pode ser o quê? Pode ser um médico, pode ser um sacerdote, pode ser um mago, na antiguidade. Né? Ele foca, aí no caso, ele foca a sua atenção naquele objeto, né? Ele consegue o quê? Disciplinar e potencializar as suas próprias ondas mentais. Então, ajuda. Né? O objeto ajuda a mente a não dispersar. Então, às vezes, até na meditação, a pessoa coloca lá uma velhinha lá, concentra ali, então, para evitar a dispersar, né, o pensamento, focar o pensamento. Né? Então, como ele colocou, incentivar a produção de ondas mentais. Esse é o propósito disso. Né? Então, o ritual, o objeto serve, né? Então, para quê? Para aumentar a voltagem ou a intensidade, né, desse pensamento. E é como usar, por exemplo, uma lente, né, para focar a luz do sol. Né? A luz é o sol, que é o pensamento nosso. Né? Já existe, mas a lente, né, no caso, o objeto, ou o ritual, numa cerimônia, né, ele a concentra num ponto, né, só para gerar o que? No caso, você pegando a luz do sol e colocando uma lente, pode gerar o fogo. Né? E, no caso, esse objeto, nosso pensamento, pode gerar o quê? Uma sintonia melhor, né, uma conexão. Então, esse é o propósito. Né? Quanto a esse poder, né, dos talismãs, feiticeiros, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, né, vai falar sobre isso. Então, na questão 553, é colocado que todas as fórmulas são charlatanices, né, e não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento, né, e não pelas coisas materiais. Então, ele está falando sobre, né, se o poder desse... qual o efeito dessas fórmulas, né, e dessas práticas com as quais essas pessoas pretendem dispor da vontade do espírito. Então, não vai ser através de uma vela, não vai ser desse signo, de um talismã que você vai atrair espírito. Tudo é questão mental. Né? Até na questão 554, também Kardec pergunta, né, que aquele que, com ou sem razão, confia naquilo que se chama de virtude de um talismã, não pode, por essa confiança, atrair um espírito, porque é então que o pensamento que age, o talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. E aí ele concorda com, né, ele coloca o que foi dito anteriormente, né? Isso é verdade, né? Mas a natureza do espírito traído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório, para que, na virtude de um talismã, não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso,
Isso indica a estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores, né? Então, coadunando com o que foi dito anteriormente, né? Então, assim como certos hábitos, né, criam automaticamente automatismos espirituais, os objetos e os rituais também, eles atuam, né, mas como estímulos, né, para organizar a energia da nossa mente, né? Por isso o André Luiz diz, até ele coloca aí no texto, nesse ou naquele sentido, né, que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Então, poder não estar no objeto, mas na mente que utiliza, né? O operador, ele lança o estímulo e as pessoas também devolvem, exteriorizam os seus pensamentos, né, acompanhando aquela mesma prática. Então, quando ele utiliza numa cerimônia isso aí, aquelas pessoas que estão assistindo a cerimônia também vão focar na direção do objeto, né, e vai acompanhando aquela prática, né, dentro daquela ritualística ali. Então, esse é o propósito. Então, veja, é uma cerimônia mágica que ele coloca aí, nisso, naquele sentido, que André, né, quer dizer isso, né, que pode ser dessa forma positiva ou negativa, né? Mas todos ali, né, eles podem estar sintonizados para o bem ou para o mal, né? Eles podem fazer um desses rituais aí para mandar energia deletérias, né? Sentimentos negativos, então pode, né? Mas a questão se aquela conduta, né, quando ele fala positivo e negativo, se é para o bem ou para o mal, né? Uma forma, por exemplo, quando alguém conduz uma prece, né, um culto religioso, uma missa, onde o sacerdote vai, né, através daquelas práticas, seguindo toda aquela ritualística, né, e todas aquelas pessoas que estão ali acompanhando a cerimônia, né? E aí, junto a isso, as orações também, né? Que ajudam a fazer que elevem o pensamento, né? Se conectando com Deus, né? Então, acompanha o mesmo raciocínio. Então, está utilizando aquilo ali, as pessoas olham os objetos, o crucifixo, o cálice, a hóstia, a Bíblia, né? Então, é uma maneira de se conectar. Eu trouxe aqui no próximo slide um exemplo, né, que está lá no livro Libertação, né? Que traz, que fala sobre o culto católico da missa. Então, no livro Libertação, é o caso da Margarida, né? Ela vivia num processo, né, lá obsessivo, né? E inclusive era de vampirização, né? Era complicado mesmo, né? Até era vampirado por alguns ovoides. E aí ela e o marido dela, o Gabriel, né, foram levados à missa para ver se, né, para buscar, né, esperanças de melhora para ela, que estava num caso bem complicado, né? E lá o André estava observando, né, o que estava acontecendo lá na missa, né? A primeira coisa que ele observou era o ambiente espiritual inferior na igreja. Porém, os objetos do culto, nos altares, emitiam uma doce luz. Né? E aí ele fala que os altares recebem projeções de matéria mental sublimadas dos crentes que impregnam os nichos, as imagens, os objetos de cura. Por que isso? Porque aqueles objetos ali, há muito tempo, né, aquelas pessoas que vão bem intencionadas ali, eles começam a emitir pensamento, né? E, então, quase, né, um século de preces lá, aquelas preces fervorosas daquelas milhares de pessoas ali, né? Elas começam a imantar, né, aquele ambiente ali, né? Então, e é colocado lá pelo André Luiz o seguinte, né? Só que ele observou ali, né? Que apesar
dessas luzes ali, né, que ele via naqueles objetos, né, que primeiro que ele notou que na porta da igreja, né, ele notou um estranho espetáculo, né, a turba de desencarnados, todos eles em desequilíbrio, né, era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes lá dentro, né. E com grande assombro, ele notou que o sacerdote e seus ajudantes, apesar de se dirigirem para o campo de luz, né, do Voltar-Mor, envergando aquelas vestimentas todas, eles jaziam, o termo que eles usam, jaziam nas sombras, né? E sucedendo mesmo com os assistentes, que estavam ajudando o sacerdote ali. Então, as vibrações dele eram vibrações equilibradas, né? E aí, né? Ô, Calazans, só dá uma paradinha aí. Tá. Só lembrando também que toda matéria é energia. Não importa que tipo de matéria que é, mas toda matéria é energia. E toda energia ela é composta de eletromagnetismo, né? A energia é o próprio eletromagnetismo. Então, a matéria muda de posição. Então, quando você fala assim, essa passagem lá no livro de André Luiz, né, que o ambiente onde as pessoas direcionavam os seus pensamentos, eles eram grafados, a luz que cada um via, que ele imaginava que existia no cálice, né, quando o padre levanta o cálice e tudo mais. Então, a luz que a grande maioria imaginava existir ali passou a existir por causa da crença e da própria fé de cada um. E isso é igual, por exemplo, às vezes, eu li um livro de André Luiz, eu não lembro qual que é, ele fala que quando você, igual, por exemplo, ele cita assim, se você pegar uma casa espírita que já está funcionando ali há muitos anos, ou uma sala onde está funcionando há muitos anos e tal, e sair daquele ambiente para o outro, a espiritualidade tem que levar os recursos que estão ali grafados para o outro local. Olha que interessante. Então, você pega, por exemplo, uma sala de tratamento, onde você tem ali médiuns, né, criando ideoplastias. Então, você imagina o que acontece dentro de uma sala de tratamento. Então, dentro da igreja, o procedimento é o mesmo. Por quê? Toda matéria, ela tem a capacidade de gravar tudo que está ao seu redor, tá? E esses elementos, eles... tanto é que, se a gente pegar lá Destruição de Pompeia, né, a gente chama de... tem um nome que se dá a esse tipo de mediunidade. Então, quando você pega lá o livro Destruição de Pompeia, ele foi escrito dessa maneira. O médium chegou, pegou uma pedra, e pela pedra ele viu tudo o que aconteceu, as pessoas gritando e tal, né? Então, é só para lembrar isso aí. É um campo mental que foi criado ali, né? E vai captar isso. E aí ele continua, né? Apesar da desarmonia reinante, incluindo os sacerdotes auxiliares, 3 entidades sublimes de posição hierárquica semearam benefícios nas águas e hóstias através da emissão de energia sagrada. Então, tal como ocorre na casa espírita também, né, na fluidificação, né, da água lá. Então, há um trabalho da espiritualidade, né, ali de posição hierárquica superior, né, emitindo essas energias sagradas e equilibrantes, né. E ele continua, as hóstias luminosas enegreciam o contato da boca de 10 dos 11 comunicantes. Então, na fila tinha 11 pessoas, né, para receber a hóstia, né? Só uma senhora que ela estava equilibrada, que conseguiu, né, absorver os benefícios, né, que estavam ali, as energias que estão colocadas ali, né? Por quê? Né? Os outros estavam com energia tão densa, né, que não recebiam, né, aquelas energias que poderiam auxiliar, né?
E ele, Calazan, nós falamos, você citou aí um caso do André Luiz, e a gente também não pode esquecer também os casos. É muito comum, aqui no Brasil não se usa, mas em outros países usa, inclusive nos Estados Unidos tem muito disso. Para você ter uma ideia, tem até o chamado Sindicato dos Médiuns. Por quê? São médiuns que ajudam a polícia a desvendar alguns crimes. Então, aconteceu um determinado crime no ambiente, aquele médium, ele é um psicômetro. Então, ele consegue ver tudo o que aconteceu ali naquele ambiente. Por quê? Porque a mente tanto da vítima como do agressor, eles criaram a energia ambiente. E essa energia ela fica grafada nas matérias ou no material, inclusive em árvores, pedras e tudo mais, essa energia fica grafada. Então, quando um médium chega e ele tem essa capacidade da psicometria, ele consegue ver o que aconteceu naquele ambiente. E eles têm ajudado muito a polícia a desvendar esses crimes. Só para lembrar. E aí o instrutor Gubino conclui a lição, né? Perguntando a André, aprender essa lição, então, o celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, né? Sem esforço interior de sublimação própria, né? E quanto aos que compartilharam a mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes. Então, a gente viu ali que, apesar daqueles símbolos, daqueles objetos ali, a espiritualidade, né, superior trabalhou em cima daquela crença ali, né, para proporcionar essas dádivas celestes, né? Mas, felizmente, né, nem todos estavam num padrão vibracional, né, capaz de serem beneficiados. Bem, e aí ele prossegue, o André Luiz, né? E compreendendo-se que os semelhantes se atraem, o bruxo, que se vale da mandrágora é uma planta, né, que é cercada até de simbolismo, né, culturais, espirituais. No passado era usada, e ainda foi usada, né, em poções, rituais e até em práticas medicinais rudimentares, né, muitas vezes associada a propriedades anestésicas e alucinógenas, né? Então, ele se valia dessa planta, né, para endereçar vibrações deprimentes a certa pessoa. E a esta procura induzir a emissão de energias do mesmo naipe, com que, à base do terror, assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesma, né, sempre que não possua a integridade da consciência tranquila, né? Então, o André Luiz começa aí falando de uma lei universal, né? Lei da afinidade, né? Da questão dos estados vibracionais que atrás, né? Semelhantes atrás semelhantes, né? E, mais uma vez, o objeto em si não tem poder infinito, né? Ele serve como o bruxo utilizou aí, né? Para concentrar a sua vontade e direcionar o pensamento, né? Então, é um ponto de apoio material. E esses efeitos para contribuir o quê? Para aquelas pessoas que não têm o entendimento, eles começam a acreditar que o bruxo tem poderes mágicos, né, e místicos, né? Então, quando ele fala para endereçar vibrações deprimentes da pessoa e a esta procura induzir a emissão de energia do mesmo naipe, né? Então, com que a base do terror. Então, quando a pessoa sente medo, né, daquele... ou quando tem conhecimento que alguém está fazendo um trabalho para ela e tem medo disso, né, ele baixa a sua frequência, né, mental. Né, e, ao baixar a sua frequência, pelo medo, né, ele se iguala o quê? Né? Semelhante se atrai, né? A frequência do bruxo. Né? E, então, a pessoa abre o quê? Abre suas portas mentais.
Então, isso aí ela prejudica a si mesma, né? Porque a partir do que você entra nesse padrão, né? Ela valida a conexão, né? Através, né, do medo, né? Então, André Luiz, né, diz que se a gente mandar aquelas energias negativas, né, aquela pessoa inconscientemente assimila essas energias, né? E no momento que ela assimila, ela começa a produzir também vibrações negativas que afetam o quê? O seu corpo, né? Então, é questão de acreditar, ter medo, aí é um fator de igualar essas vibrações, né? Aí eu trouxe também aqui uma consideração sobre a questão dos pactos, né? Está na questão 549 do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar, né? Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos, né? Então, Kardec fala que os espíritos falam que não há pacto, né? Há, porém, naturezas más que sintonizam com os maus espíritos. Então, esse bruxo, né, ele vai entrar em comunicação, ele vai entrar em sintonia com esses bruxos, né? E aquele que intenta em praticar uma ação má, né, pelo simples fato de alimentar essa intenção, né, está chamando esses espíritos, né? E fica quase que na obrigação de servi-los, né, de a servir. Porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer, né? Então, aí que está o pacto, né? O espírito, ele se liga a esses espíritos querem atingir determinada pessoa, então vai utilizar esse bruxo aí, né? Então, o fato e continua no livro dos espíritos, né? O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos, né, que esses lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que eles façam, né? Então, o pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia, né, que é existente entre um espírito de má natureza e um indivíduo de má natureza e os espíritos malfazejos, né? Então, no caso aí, esse bruxo, quando faz essa prática, esse ritual, para induzir aquela pessoa, né, a fazer isso aí, ele está usando essas energias ali negativas, muitas vezes, porque ele acaba né, se conectando a esses espíritos, a essas energias, né? E a pessoa também assimila, né? Esse que entra na mesma sintonia do bruxo vai assimilar essas energias tóxicas, né? Mas tudo isso né, pode ser evitado quando essa pessoa tendo uma integridade da consciência tranquila, né? Pessoa que está caminhando no bem, está tendo bons pensamentos. Então, a gente pode criar essa barreira, né? Da ação, né? Não estar no mesmo padrão vibracional. Para nós, como espíritos imperfeitos, é dificultoso, né? E eu trouxe, complementando essa ideia, uma fala do Divaldo Franco, quando ele diz: se nos elevarmos em pensamento através da oração e por meio da ação, nenhuma força, por mais negativa, mandada ou encontrada, pode nos fazer qualquer mal. Não obstante, se nós temos uma vida dissoluta, sensualista, vulgar, e sintonizamos com os espíritos infelizes, não é necessário que ninguém nos mande, né? Eles virão ter conosco pelo processo da sintonia. Então, o mandado e encontrado é isso. Muitas vezes nós encontramos essas energias com o nosso pensamento. A gente, que tipo de pensamentos nós estamos tendo, né? E aí o cuidado que deve ter com os ambientes que nós frequentamos, né? Pois, às vezes, em determinados ambientes lá, né, o padrão vibracional ali são pensamentos desarmonizados, né? E, às vezes, nós assimilamos essas vibrações, né, que nesses ambientes são produzidas, né? E, como diz, nós encontramos lá, né, essas vibrações deprimentes, né? E aí, infelizmente, pela nossa vigilância, também a gente vai captar essas energias, né? Essas energias ali. Então, o André nos ensina que a proteção nossa, né, é interna, né? Então, que não há talismã,
Não há talismã que proteja alguém que vive com medo ou em desequilíbrio. Então, não adianta você colocar, né, achar que um talismã vai te proteger, né, dessa ou daquela ação maligna, né, as energias ou vibrações inferiores. É a nossa mente, né? Trabalho totalmente mental, né? Então, vibrando do bem, vigiando o pensamento, o vigiar e orar de Jesus se aplica a isso, né? Vigia e ora, né? Porque senão a gente vai encontrar. Não precisa nem ninguém mandar, nós vamos encontrar. Ô, Calazans, eu tive um caso há muito tempo atrás, frequentava uma mulher lá no centro, e uma mulher de poder aquisitivo muito alto, ela era mais jovem, e um dia ela chegou perto de mim, virou para mim e falou assim, eu estou gostando de uma determinada pessoa e eu queria que você colocasse preço. Eu falei, uai, colocar preço como assim? Sim, eu sei que você pode fazer ele casar comigo, você pode pôr o preço que eu pago. Eu falei assim, ô minha filha, acho que você amarrou sua égua no toco errado. Porque você quer casar com alguém, você quer obter, conquista ele. Aí ela virou para mim e falou assim, mas conquistar demora muito e eu sei que isso é possível. Eu falei, então você procura outros lugares, que aqui não é esse lugar, não. Beleza. Ela foi numa outra pessoa, né, procurou um médico, e o médico, na época, cobrou dela, acho que R$40 mil, e ela casou com o cara. Só que no dia no casamento, depois do casamento, ele sentiu uma dor muito forte. Sentiu uma dor lá muito forte, começou a passar mal e eles tiveram que correr com ele para o hospital. Ele ficou 6 meses internado no hospital. E a mãe dele cuidando dele. E aí, o que aconteceu? Depois já tinha acontecido o casamento e tal, ela pega e chama a mãe e fala, olha, eu não casei para ficar tomando conta de doente, então eu vou entrar com anulação de casamento. E ela anulou o casamento. E foi lá no pai de santo e reclamou com ele, ó. Eu falei pai de santo aqui, foi no médico e reclamou com ele. Olha, eu vim aqui, te paguei e tal. Ele vira para ela e fala assim, você me pagou para quê? Ele falou, eu te paguei para eu poder casar. Você casou? Casei. Então, o meu compromisso com você está feito. Você queria casar com ele, você casou. Agora, você não me pagou para ser feliz, não, porque isso aí eu não tenho capacidade para isso, não. Aí passou esse período, ela entrou com a separação, ele, por sua vez, começou a melhorar e voltou a ter uma vida normal. Isso quem me contou, você sabe quem foi? É ela mesma. Foi ela mesma que me contou, não foi ninguém que me contou. Para você ver como é que acontece. Você citou aí lá o nosso querido André Luiz, lá no livro Libertação, e também eu falo o seguinte, por que eu sempre indico André Luiz como base de estudo? Primeiro o Pentateuco Espírita, depois André Luiz. Por quê? Porque tudo que o André Luiz fala está ligado ao Evangelho de Jesus. Nada foge. Então, por exemplo, ele conta lá a história, por exemplo, dos dragões, da força que os dragões têm sobre nós na Terra. Mas Jesus vem e fala assim, vigiai. Ou seja, aquele que está vigilante não corre o risco. Por quê? Porque para eles chegarem até nós temos que abrir a porta. E a porta está onde? Só é a porta dos sentidos. O problema é que nós estamos querendo viver a lei de menor esforço. Então, a gente quer tudo pronto. A gente quer comprar tudo na base do ouro da terra. E não funciona desse jeito. E agora ele vai fazer... ele falou do bruxo, né? Que era o agente do mal, né? Agora ele está mostrando vai mostrar os agentes do bem, né? Desde que a pessoa, né, esteja
voltada mesmo, né, nas posições que ocupam, né, fazer o bem, né? Então, ele fala primeiro do sacerdote de classe elevada. Já começa a distinguir, né? Tem sacerdote também, como o anterior, que foi citado lá no livro Libertação, o cara é ateu, o cara, né? Mas, aqui no caso, né? Toda vez que aproveita os elementos de sua fé para consolar um espírito desesperado, aí no caso, né, o encarnado, né? Está impelindo a produção de raios mentais enobrecidos, com os quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior, né? Então, lá a gente vê, por exemplo, que o bruxo usava a mandrágora, né? Aqui o sacerdote vai usar o quê? A prece, a água benta, né? A palavra de conforto, né? E tal como a mandrágora, esses elementos também servem para quê? Para focar a vontade, né, do sacerdote e despertar a confiança do paciente, né? Então, acaba sendo pontos de apoio para a mente daquela pessoa que está necessitada, né? Então, quando o sacerdote, levando palavras de esclarecimento, levando palavras de fé e confiança, né? Dizendo, e aí, né, falando que Deus não desampara ninguém, né? Ele contribui para que essa pessoa, né, possa assimilar essas induções e ela própria mude, né, a qualidade do seu pensamento, e criando aqui essas forças positivas que vão envolvê-la, né? Então, através... E, às vezes, ela precisa disso aí, porque, muitas vezes, por si só, ela não consegue, né? Então, vai procurar o sacerdote, né? Vai lá na água benta, né? Vai lá e isso aí vai ajudá-la, né? Então, por exemplo, a proposta de atendimento do atendimento fraterno na casa espírita também tem o objetivo primordial de quê? Acolher bem essa pessoa que chega lá com situações, né, dificultosas, né, de forma fraterna e solidária. Então, você vai, né, ouvindo e orientando. Muitas vezes a pessoa está querendo desabafar, já é o primeiro passo, né? Colocar para fora o que está sentindo, já ajuda, né? E dentro dos princípios do Evangelho, né, à luz, né, da doutrina espírita, levar a orientação, né, encaminhar a pessoa a buscar os recursos, os recursos espirituais oferecidos pelo centro espírita, né? Então, quando a gente conversa com alguém, dando àquela pessoa a orientação de que ela precisa, nós estamos, na verdade, induzindo-a, né, também a ver a vida com uma perspectiva diferente, né? E ela fortalecer a sua própria fé, né, e mudar essa qualidade dos seus pensamentos. Porque não se, veja bem, a gente, né, não se pode propor a resolver os desafios nem a dificuldade de ninguém, né? Eliminar as doenças, nem o sofrimento, mas propor meios hábeis para a própria recuperação da pessoa, né? O êxito depende da pessoa, né? Então, aí até que muitas vezes nas curas, né, ele perguntava, quer ser curado, né? Então, o que você quer? O que é que você quer? Então, está no outro, né? Decidir, porque se você não quer ser curado, você vai mesmo procurando isso aí, mas você quer continuar naquela situação de vitimismo, e você não quer mudar. Então, o que você quer? Quer que eu te faça, né? Outra fala de Jesus, né? Então é um processo inverso do bruxo, né? Mencionado por André Luiz, né? Ao invés de mandar vibrações deprimentes, mas mandar vibrações equilibrantes, né? Então, aí a importância, né? Que todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo, a gente fica só para nós, né? Porque criatura ajuda a criatura, né? Deus utiliza da criatura para ajudar outra criatura. Então, quando a gente busca o esclarecimento do Evangelho, busca entender a doutrina, né, todos os processos da lei divina, não é para ficar conosco, né? Porque vai aparecer, e não há encontros por acaso, né? Vai ter situações que a pessoa vai aproximar de nós, colocando um problema, colocando uma situação, e aí a gente já tem os recursos para levar esta palavra consoladora, né? Como ele colocou ali, produzir raios mentais enobrecidos na pessoa, para que ela, né, possa mudar o quadro mental, né? Ô, Calazan, isso é tão interessante,
Vamos voltar lá no livro Libertação, né? O Saldanha e aquele outro comparsa dele, né, que estava ali ajudando no processo de subjugação da Margarida. O que acontece? Esses companheiros que estavam no trabalho usando a energia para o mal, eles passaram a usar a mesma energia para o bem. Ah, Olha que interessante. É a mesma energia, mas com a direção diferenciada. É aí que está o detalhe. a situação do Saulo para Paulo, né? Ele tinha um Saulo e potencial. Paulo. É, Tinha um potencial que Jesus falou, esse é o vaso escolhido. Ele tem capacidade. Agora vamos direcionar, vamos mudar. É isso. isso mesmo. É porque a energia é a mesma, É, só que mal direcionada, né? isso. Aí ele cita também a questão do médico, né? O médico encoraja o paciente, usando a sua autoridade e doçura, inclina-o a gerar, em favor de si mesmo, oscilações mentais restaurativas, pelos quais se relaciona com os poderes curativos atuantes em todos os caminhos da natureza, né? Então, mais uma vez, né, o André coloca para a gente que a mente é o centro gerador, né? E aí ele sai do ambiente religioso para um ambiente comum, né, do dia a dia, no caso do médico, né? Então, o médico lá, ele tem todo um processo ali, assim, uma rotina, né? Estou dizendo. Primeiro vai de exercer a sua influência psíquica em cima do paciente, né? Então, ele começa primeiro fazendo a anamnese lá, né? Aquela entrevista para coletar informações sobre o histórico do paciente, né? Sintomas, hábitos, antecedentes, tudo mais. Depois ele vai exercer a influência como solicitando exames complementares, quando a pessoa faz o exame, né? Planejando o tratamento adequado. Olha a atuação dele também, né? E, normalmente, com recomendações de mudança de comportamento. Então, olha a alimentação, né? Olha o exercício físico, olha o estresse, com recomendações, mude, né? Mas ele não tem como dar um comprimido leve para mudar essa questão do comportamento do paciente, né? Mas ele serve, quando ele fala assim, usando autoridade e doçura, que ele coloca o André Luiz, de ter a confiança, né, do paciente ter a confiança no médico, né? Então, o paciente vai se sentir amparado, vai seguro, né? E há a possibilidade dele mudar o seu padrão mental, né? Não dá. Mas depende, né? Da pessoa, né? Ele gerar essas ondas mentais mais organizadas. E aí sim vai restaurar, né, a sua saúde, né? Dentro daquilo, né? Há situações que a enfermidade, né, não tem como, mas aquelas passíveis de alterar, né? Mas pelo menos a pessoa já buscando estar ao lado religioso também, ela ajuda a compreender a situação das enfermidades, compreendendo por que está passando por isso, né? Dentro do processo que o espiritismo ajuda muito nesta área, né? E aí, por fim, ele cita o professor, né? Estimulando o discípulo a dominar o aprendizado dessa ou daquela expressão, impulsiona a condicionar os elementos do próprio espírito, ajustando-lhe a onda mental para incorporar a carga de conhecimento de que necessita. Então, aqui no caso do professor, né, ele vai auxiliar, né? Ele vai incentivar, né, para que esse aluno, né, ele se eduque a sua mente, se desenvolva, né? E para aprender algo novo, né, a mente precisa o quê? Primeiro ter a vontade de querer aprender, né? Quer aprender? Tem gente que não quer aprender. Então, não adianta. Mas aquele que quer, né, aquele que se propõe, e aquele que se propõe com o conhecimento, né, aproveitar esse talento para o bem, né? Porque às vezes a pessoa usa o conhecimento de modo desvirtuado, né? Então,
o professor tem esse instrumento, né, que vai auxiliar, vai impulsionar o aluno a estudar, né? Então, porque o aprender, né, é um processo, né, de sintonia mental. Você pode estar lá na escola, o professor está falando, e você não está nem pensando. Você está com o pensamento em todo lugar. Você não está prestando atenção, né? Então, o professor pode estimular, né, talvez com as técnicas todas que a gente utiliza, né, para que haja essa sintonia, né, que haja essa harmonia, essa direção, esse alinhamento vibratório, né? Então, aí nós podemos citar outras situações do cotidiano também, né, que não seja dessas três, né? Por exemplo, no local de trabalho nosso, né, ou nas relações, né, que a gente tem aí de chefia ou subordinação, né? A gente pode criar ali também ambientes equilibrantes, né? Ambientes vinculados aos outros mentais gerados ali. Então, quando eu procuro ter uma atuação, né, mais para criar um bem-estar naquele ambiente de trabalho, favorece. Agora, tá aqueles que criam mal-estar, onde estiver, né? Na relação que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai numa casa comercial, quando a gente vai falar com o atendente lá, aquele é um momento também que a gente pode né, promover uma resposta vibratória, mais, né, melhor, né? Quando você dá um bom dia, quando você chega, quando você sorri, quando você é atencioso, respeitoso, ali, né, há esse estímulo, né, mental ali também de ter uma boa relação ali, né? E, principalmente, né, vamos trazer para o nosso ambiente familiar, né, no lar, por exemplo, né, que é um ambiente mais delicado dos nossos relacionamentos, né? Porque há uma intimidade mais acentuada. Então, eu tenho que entender que o meu comportamento dentro de casa vai repercutir naquelas pessoas que vivem ali, né? Na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, vai repercutir. Então, vou criar um ambiente também né, equilibrado ou não, né? Então, tem que ter cuidado com as energias que eu estou irradiando dentro do lar. Porque há essas perturbações, né? A gente não sabe em que... E aí, dependendo de cada dia, né, como cada pessoa está, né, mentalmente, vibracionalmente ali. Então, a gente pode criar conflitos onde não precisaria criar conflito, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter também, né, quando a gente fala dessas energias, desses condicionamentos nossos, que eles não são condicionados a agir, né, com relação àquelas atitudes nossas do passado lá, está muito consolidado em nós, e a gente não procura, né, como foi dito, vigiar, ter o cuidado com as palavras, né, cuidado com as ações. Então, a forma como nós resolvemos as nossas questões do dia a dia também, ela também vai muito por essas ondas, né, que nós emitimos, né? E trabalhar aquelas que recebemos, né? Se a gente recebe uma onda desequilibrante, qual o nosso cuidado que a gente tem que ter, né? Mudar, não entrar na mesma faixa. Então, é isso aí, né? Que o André Luiz coloca para a gente, né? Da importância dessas ondas, né? Desses reflexos condicionados nas atitudes, né? Porque às vezes a gente age, a gente não age, a gente reage, né? E é o perigo que a gente tem que ter, para não reagir, né? O próximo tópico é a grandeza da oração. A gente vai mudar mais 3 minutos. Então, acho que vai iniciar agora aí, não vai dar sequência, né? Bom, podemos interromper por agora, Cláudia? E podemos. continua no próximo domingo, vai ter normal, né? Apesar do evento, não vai atrapalhar nada, né, gente? O evento vai ser na parte da manhã. Tranquilo? Eu acho que sim, né, Aline?
É porque o evento vai ser na parte da manhã, né? Vai terminar Só de 11. manhã, de tarde, a gente está aqui, apostos. Exatamente. Então, Né? Então, Paty, aproveita que você está aí, faz a oração final para a gente. Faço. Então, vamos lá. Mais uma vez, estamos aqui para agradecer esse dia de aprendizado, esse dia que estivemos juntos, vibrando nossas energias, para que a gente possa construir um caminho do bem, um caminho iluminado pelos espíritos de luz, que nos conduzam a uma evolução espiritual, e que a gente possa, algum dia, chegar ao final da nossa vida terrena com o sentimento de que fizemos todo o possível, que nos esforçamos para alcançar os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Calazans. Próximo domingo a gente continua, então. Gente, boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, todo gente. mundo. Ô, Calazans,